Hoje vamos entrevistar a bióloga e professora Deise Alves Vitorino, formada na Universidade Federal de São Paulo e Universidade Federal do ABC. Ela responderá para nós algumas perguntas sobre seus estudos, projetos e trabalho. Fiquem agora com nossa entrevista. A gente queria começar perguntando para você sobre o projeto, a parte acadêmica da sua vida. E a gente viu alguns cursos que você fez e a gente queria saber por que você escolheu esses cursos. Nossa, pergunta profunda essa, hein? A partir do momento que a gente escolhe um curso, tem a ver com afinidade. Eu sou um caso meio fora da curva. Com 9 anos, eu já sabia que eu queria ser bióloga. E eu queria trabalhar com a parte de botânica, porque quando a gente tem 9 anos, a gente é meio utópica. O que eu quero dizer com isso? Eu imaginava que eu ia salvar o planeta e ia salvar as plantas do desmatamento. Então, sempre tive uma vontade pela parte de botânica, um carinho grande por isso. E também pela parte da educação. Então, aí as minhas áreas de atuação na academia sempre foram voltadas para a botânica e para a educação. Sobre os cursos relacionados a ciências biológicas e botânica, feitos por você, durante o período de curso foi realizada alguma forma de conscientização à destruição do meio ambiente no país? A gente teve disciplinas que falavam dentro da área de ecologia sobre impacto, necessidade de conservação, como é que você faz a análise também para conseguir fazer com que uma ecologia de estradas, por exemplo, que faz um impacto grande, agora vai entregar a idade. Imagina, na época que estava construindo o Rodoanel, um impacto muito grande no ABC, uma área de preservação sendo destruída. Como é que fazia para mitigar, diminuir esse impacto? A gente estudava bastante isso. Conservação da parte de ecologia, isso vem desde antes, né? Se você for pensar nas escolas, sempre se trabalha isso desde quando você é aluno. Mas a gente teve um projeto voltado também ao desenvolvimento dentro da área de educação. Como é que você podia fazer com que pequenos grupos que você tenha impacto, porque a gente vive numa sociedade que nós temos influência. Dentro do grupo que eu estou vivendo, onde eu posso determinar que aquele grupo pode melhorar essa parte de ecologia, sua parte de diminuição de impacto ambiental. Coisas simples como o descarte adequado do lixo. Como é que a gente faz com que as pessoas pensem que elas podem fazer isso, se separando, se reciclando adequadamente. Se a gente tem naquele estado, naquele município, a possibilidade de pegar, no caso São Bernardo, tem coleta seletiva para reciclados. Como é que a gente faz isso da melhor forma possível? Então, esses estudos foram feitos. Nós vimos sobre o seu trabalho de levantamento florístico no Parque Regional da Criança Palhaço Extremelique e Parque Regional Prefeito Antônio Pazzolo, feito em 2011. E a gente queria saber o que você acredita, com o contato com a natureza, influenciou a cursar mais tarde a genética das plantas, aquele contato que você teve, e por que você acha isso? A partir do momento que a gente tem um contato com o levantamento florístico, você vai fazer toda uma análise fazer a catalogação dessas plantas que estão ali. É natural que se eu já gostava de botânica e eu entendendo como é que a gente vai ter uma quantidade de espécies num determinado local, depois por uma outra pesquisa com outro orientador, eu vá para a parte de plantas ainda dentro de botânica. E aí isso poderia influenciar, só que a genética em si, ela é uma área. A catalogação, a taxonomia é outra área. E aí elas se necessitam, mas elas não se conversam diretamente. Então, eu consigo identificar que para mim foi uma base importante, porque aí eu tive conhecimento de vários grupos botânicos para depois definir um para estudar geneticamente. E nós sabemos que facilitando, eu tenho uma população de plantas que ela é de um determinado local e ela é endêmica. O que é endêmico? Ela é daquele local. E se a gente está na Mata Atlântica, será que os parques estão com essas plantas de Mata Atlântica na sua região? Na sua área de atuação? E como é que é o efeito de borda? Porque os parques estão numa área urbana. O quanto que a área urbana está influenciando a ação dessas plantas?
tudo isso envolve. E se você conhece um pouco de genética, você pode posteriormente pensar em propor estudos que minimizem esse impacto para essas plantas. Lógico que isso ainda é um caminho a ser percorrido, tem muitos pesquisadores que têm de pensar a respeito. Isso ainda não é feito. Mas pensando no quesito que a gente tem que primeiro pensar nas plantas modelos para se entender como comporta, as coisas estão entrelaçadas. Como foi para você estudar sobre botânica? Você consegue se lembrar qual que foi a sua análise mais complexa, assim, em relação às mutações genéticas das plantas? Ou como que foi entender realmente sobre botânica? Nossa, eu não cheguei na parte de mutações de plantas. Quando eu estudava a planta modelo, tem uma planta modelo que se chama Arabidopsis. Ela é uma planta que a gente utiliza porque ela já é muito conhecida, então fica muito mais fácil de você conseguir entender a genética dela. Ela é toda catalogada, então você percebe diferenças. Tinham alguns comportamentos da Arabidopsis, de acordo com a forma como nós lidávamos com ela, que chamava a atenção, mas não significava de fato uma mutação, porque eu não cheguei a aprofundar o estudo para te falar isso. Mas a botânica, ela está em tudo, gente. Se a gente for olhar, os seres vivos, os que são mais básicos, os mais importantes, são as plantas. As plantas, elas sentem o ambiente, elas se relacionam com ele, são dos primeiros seres vivos que conseguem chegar naquele local e fazer colonização por meio das plantas pioneiras. Então, como é que a gente não vai pensar no impacto dela? Lógico, a maioria das pessoas não curtem estudar essa parte, preferem a parte da zoologia, que é dos animais, porque eles interagem, dão uma resposta mais perceptível, mas as plantas também dão. Então a gente precisa de pessoas que atuem nessa parte. E eu, como sempre gostei, aí eu já tinha uma vontade maior de atuar sempre nessa área da botânica. Eu acho para mim é mais fácil. Mas também pensando que eu já venho trabalhando com isso há um longo tempo e era um sonho de criança, então isso também faz parte. O que é sucesso? Sucesso é você pensar em algo que você quer atingir. Só que esse sucesso vai ser sempre relacionado com aquilo que você já tinha antes, como ideias de você pensar a respeito de algo. Nesse caso, eu já tinha uma queda pela botânica, então por isso que continua nesse caminho. Agora não mais, mas já teve um bom caminho a seguido nessa área. A gente estava pesquisando e a gente sabe que você participou do projeto Menina Ciência, vai participar. Estou participando. E a gente queria saber em relação o que você acha, como você acha que o projeto influencia e ajuda meninas e mulheres a desenvolver mais no meio ambiental da ciência. Tem de pensar o seguinte, a ciência é uma área que ela é totalmente humana e masculina. Pensando na ciência, a parte STEAM dela, que a gente está falando de ensino de matemática, de ciências, física, química e biologia, a biologia é uma das áreas que tem mais mulheres. Mas isso não significa que as outras áreas é da mesma forma. Então, a área de ciências, ciências da natureza, é entrelaçada por todas essas 5 áreas, que aí vai dar base para astronomia, medicina, biomedicina e por aí vai. Então, o projeto Menina Ciência, ele desperta um interesse nas meninas. Você sabe disso, Laura. E pensando que essas meninas elas vão se interessar, elas têm de perceber que elas podem fazer isso. Por que a gente dá blocos, legos para os meninos e não dá para as meninas? Por que as meninas podem brincar de boneca e não podem brincar de carrinho? Por que a gente tem sempre o estímulo da parte para as meninas para a parte do lar, da casa, e não tem o estímulo voltado para a parte de engenharia, desenvolvimento lógico, emocional dessa parte? Então, o projeto Menina Ciência, ele vai reforçar tudo isso. E isso é o fundamental, porque se as meninas se conscientizarem que elas têm o poder para isso, elas vão poder atuar em áreas e diminuir essa diferença e o impacto masculino nessas áreas. A forma como uma mulher entende o mundo é diferente de como um homem entende o mundo. Não que sejam pessoas diferentes, mas a parte biológica que os compõe é diferente na forma de interpretação. Começa com uma coisa simples como a visão. O homem, ele não tem uma visão periférica tão abrangente como as mulheres. Isso foi uma seleção natural evolutiva. Então, se num detalhe pequeno já tem uma pequena diferença, imagina o quanto que mais meninas atuando
elas vão trazer de diferença para o desenvolvimento das ciências de forma geral? Eu ouvi uma vez falando que quando uma menina vai fazer um experimento é porque começam a falar que ela está sendo muito bagunceira, que ela devia parar com isso, mas quando é um menino eles incentivam, compram kit de ciência, falam que ele só está aprendendo como fazer e a forma como tratam é bem diferente, né? Sim, e isso faz com que a gente tenha um problema do patriarcado. Então, uma sociedade que ela tem um viés muito machista. Mas a gente consegue mudar, mas tem que ser aos poucos, sementes plantadas. Então, se a gente tem um projeto como esse, tem que valorizar e empenhar que ele se abranja para mais pessoas, principalmente para as meninas. Então, a gente leu o artigo do seu projeto Caixa de Pandora, que ensinou várias crianças sobre os métodos científicos, a compreensão e a importância deles. Você poderia falar pra gente como que foi o processo de produção junto com tantos outros estudantes e também falar sobre como foi sua implantação? Aí foi na época que eu fazia parte do PIBID, que é um projeto que é de iniciação à docência. Então, eu estava com outros colegas também de licenciatura, aprendendo a ser professora. Na época eu não sabia ser professora ainda, mas estava aprendendo. E é interessante que a gente ali estava propondo uma ideia de ciência, porque a ciência não tem resposta certa e errada. E a gente queria demonstrar para eles que cada conclusão depende de cada turma, não precisa ser uma coisa fechadinha, bonitinha, tudo certo. Pode ter coisas diferentes. Então, pensando nisso, cada um ia chegar a uma lógica. Então, foi bem impactante. O pensar nisso, a gente tinha orientadora dentro da escola e orientadora também na universidade. Então, elas nos norteavam em como agir. Mas você vê que ali as crianças elas se interessam por uma atividade que é totalmente diferente da realidade delas, do cotidiano, de identificar, entender que existe ali uma hipótese, algo que vai ser ali perguntado e que ela vai tentar responder. E não chega a uma resposta, que a resposta daquela turma nunca vai ser igual à da outra. É algo que ela faz elas perceberem que, nossa, a ciência é diferente. Mas também traz um outro problema. Está preparado para lidar com uma resposta que não existe? Que não é formatada? Vocês estão acostumados com uma caixinha, com respostas prontas. E se eu não atingir a resposta, a minha está errada. E aí perceber que na realidade isso não existe no mundo da ciência, existe essa formatação de resposta correta, causa um estranhamento e muitas vezes a não aceitação desse tipo de projeto dentro dos próprios alunos, até eles desconstruírem isso é um caminho longo. Ainda relacionado ao projeto Caixa de Pandora, você já realizou ou pensa em realizar aqui na Escola Piazza? São outros momentos, são outras situações, e aí eu dependeria ainda de encontrar em que momento eu posso encaixar. Eu ainda não encontrei, então até o momento eu diria que não, mas não digo que não, que vou descartar para o futuro. Bom, aqui na Escola Piazza, a senhora, professora de biologia, realiza ou tem conhecimento de eventos ou projetos de conscientização ambiental com as crianças, e o que você acha sobre? No ano passado a gente teve a mostra cultural que trabalhou exatamente a parte de ecologia, de você refletir a respeito disso, do impacto ambiental. Então a gente sempre tem projetos relacionados. E aí alguns são de grande impacto, como foi a mostra que envolvia a comunidade, e outros são pequenos impactos, mas que são feitos em sala de aula, principalmente em ciências, geografia, socioemocional. O pessoal da coleta veio aqui. Uhum. Como você acha que, como professora, se encaixa no trabalho de evitar que essas crianças não matem mais o nosso meio ambiente? Já que tanto alunos te ouvem e respeitam, acredita que isso surgirá algum efeito na vida deles e dizer que devemos proteger nossa fauna e flora? Que vai ter um efeito, vai, mas eu tenho que ter consciência que isso é uma semente de mostarda. Significa, o que eu falo para os meus alunos hoje não significa que vai causar um impacto na vida deles sempre. E não naquele momento. Eles podem se lembrar disso no futuro e perceber que lá na frente o que foi falado para eles era uma realidade. Só que a gente tem que enxergar que nesse momento podem não ter a maturidade para perceber isso. Mas que essa maturidade ela vai vir. E eles podem não lembrar de quem falou. Mas do que foi falado e como foi falado, isso marca, isso fica. Não para todos. A gente tem que ter consciência que isso acontece também.
Nesse contexto, o que você acredita ser uma forma afetiva de cuidado com o meio ambiente? Uma forma afetiva é a partir do momento que você tem um respeito para com ele. O meio ambiente ele é formado tanto da parte dos fatores bióticos e abióticos, vivos e não vivos. Eu não tenho que pensar somente na parte viva, eu tenho que pensar na parte não viva também, que são os recursos que dão base para esses seres vivos se manterem. Mas é a partir do momento em que eu respeito esse ambiente, respeito esses seres vivos que fazem parte dele e cuido dos recursos que vão ser ali necessários e dispostos para esses seres vivos sobreviverem, eu estou tendo um afeto primeiro com o lar que eu estou. Pensem que os seres humanos são egoístas e eles vão primeiro pensar em si mesmos. Mas se eles pensam em si mesmos de forma que eles busquem o bem para onde eles estão, e aí eles desconstruam o que é o egocentrismo e pensar de uma forma empática, passa a fazer pequenas ações. Se cada um faz uma pequena ação, a gente melhora o mundo. Bom, Pro, muito obrigada. Obrigada, viu? Entrevista aqui, mas muito obrigada de verdade por aceitar fazer isso com a gente, nosso projeto. Imagina, gente, eu fico honrada com a participação de vocês terem pensado em mim. Obrigada mesmo, tá bom? Uhum.